Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, na questão 919, Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. Então, nós encerramos o vídeo anterior nesta questão assim, ó. Então, por mais que a gente diga aqui que com relação a santo, que é mitologia, que não existe santo, não existe anjo, não há necessidade de tercinho, como eu disse, tercinho, um terço que não acaba mais, nossa senhora. Eu fui uma vez num terço com interesse de comer. Eu sabia que era uma festa e que tinha um terço. E não é que tinha um parente lá do pessoal do terço que estava me ensinando eu a roubar quitanda. Mas a gente tinha 14 anos, coisa de moleque. Mas é errado, mas eu fiz, então estou confessando já meus erros agora. Porque antes que eu desencarne com essa culpa na consciência depois. E ele me levava lá para as mesas do fundo lá, e a gente enchia os bolsos, bem mesmo assim, sabe, de pau a pique, aquelas broas de fubá, broa de amendoim, aquelas coisas. E eu levei uma blusa assim, tava frio, uma blusa bem grossa, grande e tudo mais, para poder pôr cada vez mais, E enchi os bolsos. Aí acabou o terço por umas 2 horas, Aí eu, para disfarçar, peguei e falei para a senhora, falei assim, sabe que a senhora não teria uma bolsinha, assim, uma sacolinha para me levar umas quitandinhas para os meus irmãos? Não. Aí ela pegou e falou para mim assim, por que você não acaba de encher os bolsos? Resultado, ela estava vendo eu e o filho dela lá na cozinha enchendo a pança e o bolso. Ei, morri com vergonha. Mas que eu arrumei uma bolsinha e levei uma sacolinha para meus irmãos, eu levei para casa. Então, por mais que a gente diga isso, com relação à missa, isso e tal, esses dogmas, essas leis criadas, mas você observa que cada um, mesmo assim, cada um continua acreditando naquilo. Você acha que o espírita, ele acredita 100% no espiritismo? Se você acredita, perdão do termo, é porque você é um tonto. Porque acreditar é um conceito. Agora a pessoa tem que avaliar o nível evolutivo. E não existe um espírita no mundo igual ao outro em questão de nível evolutivo. Cada um encontra-se num processo de desigualdade evolutiva. E assim também outras religiões. Então, por mais que a gente diga, as pessoas continuam fazendo. Então, isso é falta de fé, isso é falta de conhecimento. E isso aí levou Sócrates a entender que cada um tem o seu Deus, independente do Deus do D maiúsculo. Todo mundo acredita num Deus pessoal, de acordo com a sua compreensão evolutiva, de acordo com o seu intelecto, de acordo com sua cultura, de acordo com a sua moral. Você entendeu? Olha só para você ver. Com todo respeito, tem cleptomaníacos, que são aquelas pessoas que furtam, que roubam, aquelas coisas, ladrão. E eles se juntam
se abraçam, fazem ali uma prece de Pai Nosso, reza antes de sair para ir assaltar um banco. Pede ajuda divina. Pede ajuda a Deus para que dê tudo certo. Você entendeu? Eles pedem. Agora, eu tenho conhecimento disso, mas eu não vou dizer as fontes. É lógico. Primeiramente tem que preservar a família, né? Então, eles pedem. A pessoa se envolve num tiroteio. Vamos pensar assim, eu armado e a outra pessoa armada. E eu sou mais rápido, mata a outra pessoa. Aí, mediante o juiz, eu pego e digo assim, olha, naquele momento ali eu confesso a Vossa Excelência que eu pedi a Deus que me ajudasse, que entre eu e ele, que fosse ele para o inferno e não eu. E Deus ajudou que eu fiquei. Deus ajudou. Você está entendendo mais ou menos? Só para você entender. Como Sócrates realmente era sábio. Só um ser desse nível para receber a incumbência de nosso Senhor Jesus Cristo para poder codificar a doutrina dos Espíritos. Olha só o nível desse Espírito. Como que ele conseguiu entender que todos nós temos um Deus particular, independente do Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Todos nós temos um Deus independente. Mesmo aqueles que creem demais, que acreditam demais, a hora que ele duvida, quem assume o comando é o Deus de D minúsculo. É o segundo Deus. Vamos assim dizer, todo mundo tem dois Deus. Um com a letra maiúscula e um com a letra minúscula. A minúscula é a que está relacionado ao nosso nível de compreensão, o nosso nível evolutivo. Agora, isso é na nossa faixa evolutiva a qual nós nos encontramos. Até os animais têm Deus, têm deuses. Até os animais. Até os seres no reino vegetal têm deuses. Vai aguardando para você ver um capítulo aí. Então, o nível de compreensão, de entendimento a respeito de Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que nós temos com relação à compreensão de Jesus, você acha que quem é que sai na frente? É lógico que é Jesus, velho. Jesus compreende muito mais o Pai que nós. Ele compreende muito mais o Pai do que nós, devido à evolução dele. Façamos uma análise. Um professor não tem mais conhecimento do que o aluno?
Só para você ter uma base aí. Não é verdade? Todo aquele que ensina, ele tem um pouquinho mais de conhecimento do que daquele que está aprendendo. Então, vejamos. Observe só para você ver. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então Sócrates já usava essa frase 400 anos antes do Cristo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Universo, o que naquela época ainda não tinha sido descoberto pelos cientistas, pelos astrônomos, né? Ainda não tinha sido descoberto naquela época. Só veio ser descoberto depois de Galileu Galilei, e assim mesmo, muitas décadas depois é que eles foram aperfeiçoando e que foram estudando e que foi evoluindo e que está no que está agora no século 2021, como todos nós sabemos. Mas na época de Sócrates, ninguém tinha conhecimento de universo. E como ele foi dizer universo? E que conclusão é esta que ele chegou para dizer deuses? Porque ele percebeu que todos aqueles que ele se dirigia, eles compreendia Deus de forma diferente. E ele percebeu que todo mundo estava certo. Ninguém estava errado. Ele compreendeu que aquilo era devido ao nível evolutivo de cada um. Olha só para você ver como são as coisas. Agora, isso dito hoje, né, no ano de 2021, isso aí se torna-se bombástico. As pessoas falam assim, esse Luiz ficou doido de vez mesmo. Onde já se viu isso? 8 bilhões de deuses na Terra. Cada pessoa entende Deus de uma forma. Esse Luiz está ficando doido. Mas eu lhe pergunto, diga-me, você, a respeito, quais são os teus conceitos com relação a Deus? Pode ter certeza de que depois que você formular em um papel, ninguém no mundo vai conseguir repetir as frases que você no papel colocou. Você entendeu? Por isso que Allan Kardec veio tão sábio quanto Sócrates, porque o corpo físico é diferente em épocas diferentes, mas o espírito era o mesmo. O espírito de Hippolyte Léon Denis Rivail era o mesmo eu de Sócrates, que foi o mesmo eu de Elias, que foi o mesmo eu de João Batista. Olha que grandeza esse espírito. Por isso que Allan Kardec não titubeou. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos,
ele logo já interrogou os espíritos da seguinte forma: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque se ele tivesse perguntado quem é Deus, os bons espíritos naturalmente iriam dizer. Eles iriam responder. Só que ele, Kardec, ele, Hipólito Leon Denis Rivail, 400 anos antes do Cristo, na condição de Sócrates, ele já ficou naquela época, ele aprendeu naquela época quem era Deus através dos conceitos humanos. Quem era? Através dos conceitos humanos. Então os bons espíritos iriam responder a ele. Quem é Deus, Kardec? Vamos dizer assim. Quem é Deus? Deus, vamos pensar assim, Deus é tudo aquilo que a humanidade, no nível evolutivo que se encontra, entende. Quem é? Agora ele, como aprendeu 400 anos antes de Cristo, como Sócrates, na condição de Hipólito Leon Denis Rivail, ele não quis saber mais quem é Deus. Ele perguntou: que é Deus? Aí é diferente. Que é? Que é um Deus com o D maiúsculo. Ele havia aprendido o Deus do D minúsculo. Então ele queria saber dos bons espíritos o Deus de letra maiúscula. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Que nós vamos chegar nesse capítulo um dia e nós vamos preparar uma matéria muito grande a respeito desses assuntos. Então, olha só você ver a magnanimidade de Elias, Sócrates, João Batista, João Russo, de Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Rivail, todos seres culto, além de culto, acima de culto. Culto para esse ser é uma frase insignificante. Por isso que Allan Kardec interroga os bons espíritos aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Entendeu? Agora, um sábio da antiguidade. Você tem que entender que esse sábio da antiguidade não era Sócrates. Por que não era Sócrates? Porque esse sábio da antiguidade já havia compreendido, já havia entendido tudo isso. Por isso ele escreveu lá no pórtico de Delfos. E Sócrates
apenas olhou lá no pórtico, conhece-te a ti mesmo. E depois ele acrescentou, e conhecerás o universo e os deuses. Só que ele acrescentou isso depois de muitos anos conversando com as pessoas, que ele entendeu o ser humano. E olha só para você ver, Sócrates, ele viveu aproximadamente 70 anos no corpo físico. E com a sabedoria imensa, né? Porque ele foi julgado, condenado, olha só para você ver, sem motivo algum, né? Então, o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, atribuíram-se isso a Sócrates. Tudo bem. Agora, será que nós, de fato, nos conhecemos? É esta a outra questão agora. Porque dizer conhece-te a ti mesmo é uma pergunta que não é nem exclamação e nem interrogação. Conhece-te a ti mesmo. Olha só pra você ver. Não é nem exclamação e nem interrogação. A frase está nos dizendo, conhece-te a ti mesmo. Você não diz que ama a tua esposa? Digo sempre que amo minha esposa. Mas você bebe, você fuma. Olha para onde nós estamos entrando agora. Bebe e fuma. Então você não tem amor próprio. E por você não ter amor próprio, sabe por que você não tem amor próprio? Porque você não conhece a ti mesmo. Porque se você conhecesse a ti mesmo, você teria amor próprio. Agora, porque você não conhece a ti mesmo, é que você diz à tua mulher que a ama. Luiz, mas você é carne e pescoço mesmo, né? Gente, isso é a lógica. Isso é como você pegar 1 mais 1 e dizer que é 2. Você não vai pegar 1 mais 1 e dizer que é 4. Porque não dá certo. Isso faz parte dos desígnios das leis divinas. Olha só para você ver. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós conhecemos, nós nos conhecemos? Não, nós não nos conhecemos. No nível evolutivo que nós nos encontramos, nós não nos conhecemos. Porque nós somos dotados de sentimentos de tudo quanto é nível, espécies que, quando se manifestam, nós sentimos ódio de nós mesmos. Então, você prostitui? Sim. Então, você não conhece a si mesmo. Porque você não tem amor próprio. Você faz fofoca? Sim. Você cobiça? Você sente inveja? Ciúme? Você é avarento? Porque você não tem amor próprio.
porque você não tem amor próprio, é porque você não conhece a si mesmo. Conhece-te. Conhece-te a ti mesmo? É lógico que não. No nível evolutivo que nós nos encontramos, ninguém conhece-te a ti mesmo. Se nós nos conhecêssemos, obviamente, o nosso comportamento, no nível que nós nos encontramos, não seria o qual nós hoje somos detentores. Não seria dessa forma. Mas é dessa forma justamente porque nós não temos amor próprio. Nós não conhecemos a nós mesmos. Vamos para o próximo vídeo.